queria repetir que o senhor criou o kit gay. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele é um grandíssimo mentiroso. A pressão da bancada evangélica e da bancada católica levou o governo a suspender o tal kit anti-homofobia que estava sendo preparado pelo Ministério da Educação para ser distribuído nas escolas. Que poderiam adotar cartilhas que virassem propaganda do homossexualismo? Entenda agora a polêmica do kit gay, projeto que virou assunto no Brasil esta semana. As bancadas evangélica e católica, que reúnem cerca de 80 deputados, venceram a disputa com o Ministério da Educação sobre o material da campanha anti-homofobia. Depois de decidirem obstruir as votações no plenário e convocar o ministro Antônio Palocci para explicar a evolução rápida do seu patrimônio, os deputados receberam hoje a notícia de que o governo decidiu suspender a distribuição do chamado kit gay nas escolas. O deputado Antony Garotinho relatou em plenário, na sessão extraordinária desta manhã, como foi a reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. As palavras do ministro foi: estou aqui falando em nome da presidência. Ele assumiu conosco os seguintes compromissos. Primeiro, que o material que já está em circulação, material pornográfico, será imediatamente suspensa a sua distribuição. Ele se comprometeu, que o ministro Fernando Haddad virá de público explicar o mal-estar que ele causou com a confusa declaração. Deputados evangélicos e católicos se reuniram nesta terça-feira inconformados com o recuo do ministro da Educação, Fernando Haddad, em relação à campanha contra a homofobia. O ministro tinha se comprometido a discutir o material com os parlamentares, mas, em seguida, confirmou a distribuição das cartilhas. Em meio à votação do Código Florestal, o deputado João Campos anunciou em plenário a decisão das duas bancadas: convocar o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, pedir a exoneração do ministro Fernando Haddad, criar uma CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação e obstruir todas as votações em plenário. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar a sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação do MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. Ele mentiu para a bancada evangélica quando ele disse que o kit gay não tinha sido distribuído. E quando saiu lá fora, eu ouvi dando entrevista, voltei para a bancada evangélica e disse: ele está mentindo para a imprensa. Foi quando nós deixamos mais 2 dias o Congresso parado. E o Tribunal de Contas da União já começou a investigar os gastos com o kit gay que o Ministério da Educação pretendia distribuir nas escolas. O ministro relator do TCU pediu a auditoria porque a presidente Dilma não gostou do material e cancelou a distribuição. O material foi produzido e não vai ser utilizado. Então há um desperdício de recurso público. Depois da presidente Dilma Rousseff suspender a distribuição do kit anti-homofobia para as escolas, hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, defendeu mudanças no kit. A presidente considerou o material impróprio. O governo defende a educação e também a luta contra práticas homofóbicas. No entanto, o governo não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais.
O MEC informou que gastou R$1.800.000, a maior parte em seminários e treinamento de professores e também na elaboração do kit. Afirmou ainda que se novo material for produzido, não vai gastar mais nada. As ONGs que fizeram as cartilhas e vídeos é que vão bancar as mudanças. A distribuição dos vídeos foi suspensa depois de grande mobilização popular e reação das bancadas religiosas no Congresso lideradas pelo PRB. O kit, que estaria programado para chegar às escolas no segundo semestre, contém também cartilhas, boletins e cartazes encomendados pelo Ministério da Educação. Representantes de ONGs que participaram da criação do projeto afirmam que tudo foi coordenado pelo MEC e patrocinado com dinheiro público. Beto de Jesus é diretor da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transsexuais e Travestis. Ele participou da produção dos vídeos. Quanto foi o valor do projeto? Esse projeto ficou em torno de R$1.500.000. As ONGs receberam o dinheiro através de uma emenda parlamentar. E o valor total, incluindo outros materiais, foi de R$3 milhões. Dinheiro da educação destinado a um projeto que agora o ministro da Educação, Fernando Haddad, diz que ainda nem foi aprovado. Esse material está sendo produzido há mais de um ano. Então teve muitas idas e vindas. O MEC recomenda alterações, recomenda modificações. E o material vai sendo refeito a partir da perspectiva do Ministério da Educação. Ele só se torna oficial quando ele é aprovado pela Comissão de Publicações, o que ainda não ocorreu. Os criadores da campanha têm outra versão. Já tinha aprovado. Eu conversei pessoalmente com o ministro numa audiência que nós tivemos o ano passado, em maio, sobre as ações que a BGLT fazia junto ao MEC, e a gente conversou sobre escolas sem homofobia, a gente falou sobre material. O problema é que o ministro amarela, né? O ministro não amarelou. Infelizmente, é uma vergonha ele falar isso, porque eu estive com ele, nós falamos desse material. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe do que se trata. A polêmica não é de hoje. Até os técnicos do governo e de ONGs parceiras do Ministério gastaram 3 meses para decidir se um dos vídeos iria incluir um beijo homossexual. Foi o que revelou nesta sessão em novembro do ano passado na Câmara dos Deputados o ex-secretário do MEC responsável pela criação do kit gay. E só para contar uma história, que acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Pode... Não, selinho podia. Não. Tá bom, então cortaram o selinho. Não admitiu meia-culpa, não admitiu os erros que cometeram. Isso é para perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Vocês deviam, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo, vão, muito bem, pois vão. E vão perder feio, porque fizeram muita besteira. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Inventou até que eu teria mandado distribuir para crianças um material com imoralidades. Os filmes foram patrocinados pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Eles fazem parte do que vem sendo chamado kit gay e seriam distribuídos em 6 mil escolas em todo o país. Mentiras. O kit, que estaria programado para chegar às escolas no segundo semestre, contém também cartilhas, boletins e cartazes encomendados pelo Ministério da Educação. Mentiras. Só aumenta a rejeição ao material com conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Mentiras. Beto de Jesus é diretor da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transsexuais e Travestis. Ele participou da produção dos vídeos. Mentiras. É uma vergonha ele falar isso, porque eu estive com ele. Nós falamos desse material. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe do que se trata. Mentiras. Esse material está sendo produzido há mais de um ano. Já tinha aprovado. Eu conversei pessoalmente com o ministro. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Mentiras.
entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. O problema é que o ministro amarela, né? O ministro não amarelou. Mentiras. Dos filmes tinha um beijo na boca. E a gente ficou com um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Mentiras. Representantes de ONGs que participaram da criação do projeto afirmam que tudo foi coordenado pelo MEC. O kit acabaria sendo imposto nas escolas. Claro que o que o MEC orienta e indica tem um valor enorme para as escolas, né? Basicamente torna-se obrigatório, basicamente torna-se uma norma e basicamente torna-se o correto, o certo, a lei, a norma. E patrocinado com dinheiro público. Quanto foi o valor do projeto? Em torno de 1.500.000. Uou! E ter a alegria de que algumas dessas foram financiamentos do MEC. Dinheiro público. As ONGs receberam o dinheiro através de uma emenda parlamentar. E o valor total, incluindo outros materiais, foi de 3 milhões de reais. Uou! Dinheiro da educação destinado a um projeto que agora o ministro da Educação, Fernando Haddad, diz que ainda nem foi aprovado. Meu adversário não para de espalhar mentiras. Esse material está sendo produzido há mais de um ano. Imagine se ele fosse presidente. Depois da presidente Dilma Rousseff suspender a distribuição do kit anti-homofobia para as escolas, hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, defendeu mudanças no kit. A presidente considerou o material impróprio. A presidente Dilma Rousseff determinou que, a partir de agora, materiais sobre costumes passem por um comitê avaliador antes de serem distribuídos. O comitê será gerenciado pela SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, órgão ligado à Presidência da República. A decisão surgiu depois da polêmica dos kits anti-homofobia. O material encomendado a uma ONG era composto por cartilhas e vídeos que seriam distribuídos nas escolas para combater o preconceito. Os kits acabaram provocando um desgaste entre o governo e a bancada evangélica e católica, que consideraram o material impróprio. Hoje, a presidente Dilma Rousseff falou pela primeira vez sobre o assunto. Contou que viu um dos vídeos e considerou que ele não vai atingir o objetivo esperado. O governo defende a educação e também a luta contra práticas homofóbicas. No entanto, o governo não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais. Nem de nenhuma forma nós não podemos interferir na vida privada das pessoas. Agora, o governo pode sim fazer uma educação de que é necessário respeitar a diferença e que você não pode exercer práticas violentas contra aqueles que são diferentes de você. Isso eu não concordo com o kit. Não, porque eu não acho que faça defesa de práticas não homofóbicas. O ministro Fernando Haddad disse que os kits ainda estavam sob avaliação do Ministério da Educação. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. Entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração.